Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Estamos um pouquinho atrasados hoje aí. Tivemos probleminhas técnicos aqui com o computador, mas, como sempre, como é de costume, no horário aí, hoje 6h15, né? Mas normalmente 6h07, nós estamos aqui ao vivo, tá bom? Hoje eu quero fazer uma live um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho especial aí. Tava pensando ontem e essa semana aí que assunto trazer. Eu já queria trazer esse assunto há algum tempo. Eu acho que é um momento bom, um momento certo de eu compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, de vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, nas próximas sextas-feiras, eu vou estar trazendo um pouquinho aí de quem eu sou, um pouquinho da minha história. Então, vocês já sabem aí que nas próximas 4, 5, talvez 6 sextas-feiras, eu trago um pouquinho da minha história. Você fala, Josué, precisa de tanto assim? Precisa. Eu acho que vai ser legal, vai ser bacana para vocês me conhecerem mais, para saberem quem eu sou, para saber como que eu comecei. Eu acho que tudo tem um começo. Acho que traz referência, ensina muitas lições. Eu mesmo, revendo alguns fatos, acabei me relembrando de alguns momentos, me relembrando de algumas dificuldades, desafios, aprendizados. Então, revisitar muitas vezes traz essa reflexão, né? Então, essas sextas-feiras aí vão ser mais reflexivas, por assim dizer, tá? E além do que, claro, sempre compartilhando conteúdo, né, referente à hotelaria, referente à parte de meio de hospedagem, aí, né, hotelaria, Airbnb, pousada. Estou um pouquinho gripado. Nossa, a temperatura caiu aqui drasticamente em Foz do Iguaçu. Detalhe, né, que aí você sai de calor para frio, o corpo sente, ainda mais a gente que acorda cedo assim, a gente sente bastante. Bom, então, começando aqui um pouquinho da minha história, isso vai ficar registrado, né, isso que é legal. Então, falando um pouquinho sobre mim aí. Vamos começar pelo começo, né, quando eu comecei a trabalhar na hotelaria, na verdade. Porque como vocês sabem, lá atrás, quando eu comecei trabalhando com hotel. Eu tinha 15 anos, então com 15 anos eu comecei a trabalhar. Eu era menor aprendiz, fazia parte da Guarda Mirim, não sei se vocês conhecem, mas a Guarda Mirim é um órgão aqui da minha cidade que ajuda jovens e coloca jovens no mercado de trabalho. Então eu tive a oportunidade de participar da Guarda Mirim. Na verdade, fiquei 2 semanas dentro lá da instituição e 2 semanas depois eu fui chamado para uma entrevista. E a partir dessa entrevista eu passei em um dos principais hotéis aqui na cidade de Foz do Iguaçu, tá? Esse hotel na época era o Hotel Internacional. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas saiba que quando eu comecei a trabalhar como garçom. Então, na época, na verdade, eu não era nem garçom. Isso que é o mais legal, né? Na época eu trabalhava como comim, que era o auxiliar do garçom. E eu entrava às 6 horas da manhã para trabalhar. Tá? Então, eu atendia ali a parte do café da manhã, a parte do almoço. Então, esse era o meu horário. Então, 6 horas, 5 horas da manhã, 4 e pouquinho tinha que acordar. 5h15 pegava um ônibus. Exatamente, nem tudo são flores, né? Hoje, graças a Deus, tem carro, hoje tem moto, né? Então, hoje facilita muito, mas na época, poxa, tinha que esperar ali um ônibus, tinha que chegar no ponto de ônibus, descer e ir andando até o hotel para estar 6 horas pontualmente dentro do hotel, né? Um detalhe muito bacana que eu me lembro dessa época é justamente que a gente tinha que seguir alguns padrões, a gente tinha que seguir alguns comportamentos organizacionais, né? Alguns padrões ali que você tinha que seguir do hotel mesmo, né? Algumas políticas também. Mas um fato que me remói muito nesse período, assim, que eu quero compartilhar com vocês, é que quando eu entrei, eu nunca trabalhei, né? Assim, em lugar nenhum. Então eu entrei sem experiência, sem falar inglês, sem falar espanhol, sem saber digitar. Eu não tinha celular naquela época, exatamente. Então você não tinha nada, sério, não tinha nada, 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 nada. Eu era muito simples, né? Vamos colocar essa palavra assim. Sempre fui muito simples, na verdade, ainda sou, mas sem acesso. Realmente eu não tinha acesso. Meus pais trabalharam muito, né? Meu pai é pedreiro, minha mãe sempre foi doméstica, tal, mas nunca tiveram condições para me dar essas coisas, né? Pelo contrário, sempre se esforçaram muito para trabalhar. Para quê? Para, né, que a gente estudasse, para que a gente continuasse avançando.
E um detalhe é que eu sempre estudei, né? Então, enquanto eu trabalhava ali, enquanto eu estava ali no hotel, eu também estava trabalhando, né? Então, eu fazia as duas coisas. Hoje em dia o pessoal faz as duas coisas, eu vejo às vezes aqui em casa, né? O pessoal faz as duas coisas, tá morrendo, não aguenta, já quer faltar na aula, já quer desistir. Não sei o que acontece com as pessoas hoje em dia, sinceramente. Parece que qualquer pressão, qualquer coisinha a mais, assim, já quer largar as bets, né? Então, não sei, é uma juventude aí que tem muito potencial, que sabe muita coisa, que tem muito acesso, que já nasceu com um computador, que já nasceu com notebook, sabe, que nasceu com internet, que nasceu com tudo, mas é uma juventude que eu acho que teve muita facilidade, né? O fato, eu acho que de você ter tanta facilidade, você ter tanta mordomia, isso sim acaba te prejudicando muito, né? Por que você fala isso, Josué? Porque eu me lembro que quando eu entrei, eu não foi fácil para mim, né? Foi muito difícil, na verdade. Eu me lembro que, inclusive nos primeiros meses, eu sabia e eu tinha ciência que eu poderia ser demitido, porque, nossa, eu era muito desastrado, não fazia as coisas direito, não conseguia aprender, sabe? Era uma coisa assim. Você fala, nossa, José, você contando, nossa, era muito engraçado. Hoje contando é engraçado, né? Mas naquela época não era. Porque uma eu precisava do emprego, né? Uma eu queria permanecer. Duas eu me esforçava muito, sempre me esforcei muito. E a partir daí eu entendo que muitas vezes o esforço, né, a sua dedicação, a sua constância, ela supera em muito o talento. Por que eu falo isso? Porque na época entraram dois meninos comigo, dois rapazes, também da Guarda Mirim na época, e eu me lembro que após um certo tempo, eu passei por todo esse processo. Eu me lembro que vocês já ouviram alguém xingar vocês no trabalho? Bom, eu era muito xingado no trabalho. Nossa, Josué, que dozinha de você. Não tenha dó de mim, né? Eu acho que você tem que ter fé e, né, tem que superar as coisas e ir pra frente. Sempre foi assim, né? Para mim sempre foi nessa forma. A minha gestora na época, ela me pressionava muito, sabe? Mas eu entendo que ela me pressionava também porque ela queria que eu entregasse um resultado e exigia de mim aquilo que ela exigia dos outros também. Ou seja, ela não me tratava como inferior ou como um garotinho, né, que tem só 15 anos. Não, ela queria que eu aprendesse, ela queria que eu soubesse, ela queria do jeito dela, é claro, né? Óbvio que eu não concordo com algumas coisas que ela fazia, mas do jeito dela ela queria que eu aprendesse e que eu entendesse aquilo, né? Eu sei que depois de um tempo de muito esforço, fé, muita luta, muita dedicação, sabe, muito trabalho mesmo, porque é isso, não tem outra receita para o sucesso. É fé, é dedicação, né? Eu acho que sempre primeiro Deus na frente, mas além disso tem que ter a sua parte, tem que ter o seu esforço, tem que ter a sua dedicação, tem que ter aquele negócio. Tô com a mão escondida aqui, pessoal, porque hoje tô com frio mesmo. Tem que ter aquele negócio de, não, eu quero fazer dar certo, eu quero ir pra frente, eu quero continuar, eu quero fazer dar certo, eu quero estar aqui, sabe? Porque quando você quer, você faz dar certo, você faz acontecer. E isso não é diferente nos nossos negócios, isso não é diferente aqui no canal. Porque o canal aqui também, ele exige de mim, ele exige preparo, ele exige estudo, ele exige eu entender muito bem as plataformas, trazer um conteúdo relevante aqui para vocês no meio de hospedagem, né? Quando você tem aí o seu negócio, atender o cliente também não é fácil, é um desafio. A gente sabe que existem clientes de diversos perfis, né? Um é mais fácil de você lidar, não te incomoda, não te fala nada, pelo contrário, só entra no imóvel, sai e ainda te dá a nota 10. O outro fica te chamando ali e te perturbando entre aspas, né? Mas fica te chamando ali sempre, toda hora, todo momento, e você não consegue ter uma pausa, você não consegue ter um descanso, certo? Aí o outro de vez em quando te chama, né? Mas tá ali sempre chamando com dúvidas, com anseios, com necessidades. Então assim, cada pessoa é uma pessoa, cada perfil é um perfil, e existem os desafios dentro dos nossos meios de hospedagem também. Eu sei que não é fácil, né? Além disso, depois que a pessoa sai, você tem que limpar, você tem que preparar o imóvel para a próxima pessoa, você tem que se preocupar em locar esse imóvel constantemente, porque se você não loca, você sabe que o imóvel fica vazio, e imóvel vazio
vazio não é negócio, não é legal você ter um imóvel vazio. Então é uma luta constante, até porque você tem conta, né? Você tem uma série de coisas para pagar. Eu sei que o meu desafio também era grande. Eu sei que também... Ai, pessoal, tá difícil aqui. Eu sei que depois de 3 meses aí, graças a Deus, consegui permanecer me esforçando muito, né? Aprendi, peguei o jeito, encontrei o caminho. Foi difícil, mas eu encontrei, né? Me lembro que os 2 garotos que vieram comigo, que inclusive estavam bem melhores que eu, também pegaram o jeito, mas por algumas questões, até questões de falta de respeito com os líderes e tal, acabaram não permanecendo. Então, assim, para mim foi um momento assim que, né, para mim gerou muita felicidade, porque eu queria permanecer, sempre respeitei muitas pessoas, sempre tive esse jeito, né, de tratar bem, de respeitar bem as pessoas. Os meus colegas começaram a me respeitar, todos eles sem exceção. Me deixavam às vezes sozinho para fazer as coisas, me davam toda a liberdade de fazer e de atuar, isso com 15 anos, sabe? De atuar sozinho ali, de montar o salão, de organizar as coisas, de atender o cliente. E assim, foi uma experiência muito boa que eu tive como garçom durante o prazo de um ano. Um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, talvez, se não me falha a memória agora. Foi o tempo que eu permaneci ali. E foi um tempo bom, sabe? Foi um tempo onde eu trabalhei muito, onde eu aprendi muito, onde eu conquistei muito também, né? Pude ajudar meus pais também, porque naquela época não compartilhei essa parte, mas eu me lembro que a gente morava na casa da minha avó, numa casa, né, atrás da casa dela, assim, uma segunda casa, né? Justamente porque a gente tinha perdido tudo ali numa péssima decisão que foi tomada ali, que a gente foi para Rondônia e tal, mas essa parte eu conto outra hora para vocês. Mas eu me lembro que era uma forma de eu ajudar em casa, eu conseguia contribuir em casa, né? E continuar os meus estudos, óbvio, nunca abandonei meus estudos. Sempre achei importante estudar, sempre achei importante estar ali, né? De vivenciar aquela vida ali, né? De terminar o ensino médio. Nossa, tá difícil hoje, pessoal. Mas assim, o que eu queria deixar de lição para vocês desse meu primeiro ano de trabalho, assim, na verdade, porque esse foi só o primeiro ano. Depois disso, eu me lembro que eu saí dali e fui para recepção. Mas esse eu quero deixar esse episódio para um outro momento. Eu quero contar isso para um outro momento. Lembrando que eu não falava inglês, não falava espanhol e não sabia lidar nada com computadores, né? Mas o que eu trago de aprendizado assim desses primeiros meses, primeiro ano aí de trabalho, né? Primeiro, dedicação, né? Muita dedicação, respeito com as pessoas, com o ser humano, com o indivíduo, não importa a crença, a religião, o modo como essas pessoas me trataram, sabe? Não todas, né? Mas às vezes algumas pessoas, olhando hoje, olhando para trás, né? Me xingando, tal, e de certa forma eu achava aquilo, né, de me puxar e de gritar comigo muitas vezes muito ruim, mas eu vejo que era o jeito delas, fazia parte daquele momento, mas eu nunca faltei com respeito com elas, né? Nunca levantei a voz, nunca xinguei ninguém, nunca maltratei ninguém, não, pelo contrário, eu até em alguns momentos chorei. Imagina, moleque de 15 anos, em alguns momentos eu chorei, mas ao mesmo tempo que eu chorava, não na frente de ninguém, nunca gostei disso, mas eu sempre quis que desse certo, sempre fui persistente, sempre fui insistente, né? Por quê? Porque eu precisava, porque eu queria fazer dar certo, como eu falei aqui para vocês. Então sempre teve muita constância da minha parte, né? Pedir ajuda, nunca tive medo de pedir ajuda para as pessoas. Então as pessoas também, José, todo mundo te maltratava? Não, capaz. Era só 1 ou 2 pessoas ali que às vezes pisavam no calo do sapato, mas sempre vai existir. Sempre vai existir aquelas pessoas que vão te tratar bem, sempre vão existir aquelas pessoas que vão te respeitar, sempre vai existir aquelas pessoas que, né, pela sua frente vão te dar o tapinha nas costas, mas por trás vão tentar te passar uma rasteira ou vão falar mal de você. Galera, isso é normal. Se você for olhar para isso, você não faz nada, você não sai do lugar, sabe? Não adianta você ficar olhando para isso, não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar se lamentando, não adianta você, sabe, ficar
bravo e sair xingando e gritando e tratar as pessoas na mesma moeda, sabe? Isso é algo que também eu nunca acreditei, tratar as pessoas com a mesma moeda. Por ser criado num lar cristão, no lar evangélico, acho que minha mãe sempre me ensinou a dar a outra face, a tratar as pessoas com amor, né? A plantar aquilo que você quer colher. Então eu sempre plantei aquilo que eu queria colher. Então isso é muito importante. Para mim a lei da semeadura é uma lei que funciona e funciona muito bem. Eu me lembro que até essa supervisora que me maltratava após esse período, nossa, ela passou a me respeitar, me tratar como se fosse um filho dela, sabe? Então assim, às vezes você não sabe por que a pessoa é daquela forma, por que a pessoa te trata daquela forma, você não sabe a situação. Não estou justificando ela, né? Pelo contrário, eu acho que não é assim que se trata as pessoas, não concordo com isso. Mas você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe por que ela age daquela forma. Muitas vezes é um reflexo até da criação dela, do modo como ela foi criada, no modo como ela foi ensinada, entendeu? Hoje em dia, claro, as coisas mudaram, não te recomendo permitir-se passar por isso, né? Até porque não é saudável, não é muito bacana. Óbvio que sim, ajuda, né, a mudar caráter aí, por assim dizer, não sei se a gente pode dizer isso. Vamos ver os de plantão aí, os psicólogos de plantão, o que eles falam, né? Mas fato é que para mim ajudou muito, assim. Eu vejo essa fase como uma superação, como passar por uma prova muito difícil, mas que me deixa boas recordações, me deixa boas lembranças, me deixa lembrança de superação. Por isso que eu falei ali no começo para vocês, eu não entendo às vezes o que acontece nos jovens hoje. Eu acho que se alguém fosse tão pisoteado no trabalho como eu fui naquela oportunidade, acho que a pessoa já sairia correndo, já desistiria, já chamaria ali o VAR ali, olha ali VAR, vai lá olhar lá porque não aguento, né? Estão me passando a perna ali e começaria a chorar e se desesperaria, mas não sei, eu nunca fui assim, sinceramente. Para mim era sempre seguir em frente, sabe? Superar aquele desafio, saber que, poxa, às vezes aquela pessoa tá ali, como eu falei, né? Ela tem aquele jeito, ela tem aquele comportamento, às vezes porque aprendeu daquela forma, porque ela é daquele jeito, não sei o que motivou, o que fez com que aquela pessoa se tornasse daquela forma, né? Mas ela é daquele jeito, né? E não sou eu que vou mudar ela, né? Tipo, ela tem que mudar, é uma decisão de cada pessoa mudar. E superar aquele momento, superar aquele desafio, acho que é parte de um processo. Tudo na vida para mim é sobre processos, né? Então você tem que passar por certos processos, e saber que, independentemente do que as pessoas falam, independentemente do que o seu concorrente fala, independente do que às vezes um cliente fala, às vezes um amigo falou a seu respeito, um colega de trabalho, que você é melhor que todas essas situações, que você é superior a essas situações, que essas situações vão passar, que esses momentos vão passar, sabe? Como eu falei, são processos, entendeu? Eu sempre me peguei na mão de Deus e segura na mão de Deus e vai. E vai, porque se você ficar olhando para o vento, se você ficar olhando para a tempestade, você simplesmente desiste, né? Você, como eu falei, larga as bets. Então, não, para mim nunca foi sobre largar as bets, mas sempre foi sobre o quê? Sobre conseguir me superar, sobre conseguir superar certas situações, passar por certos momentos, aprender, avançar, sabe? Não desistir. Para mim também sempre teve essa questão de não desistir, saber quem eu era, né? Saber quem eu sou, na verdade. Então, poxa, eu tinha certeza de que eu era bom, de que eu queria estar ali, de que eu queria, sabe, passar por aquele processo, queria superar aquela guerra, superar para quem está naquele momento, para quem está vivendo um momento difícil. Poxa, às vezes é uma guerra, às vezes é um momento delicado, é um momento de muita dor, sabe, é um momento muito intenso, mas eu queria fazer dar certo. E quando você quer fazer dar certo, você faz dar certo. Aí, como eu coloquei, sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem passar a perna em ninguém, sempre de maneira respeitosa, de maneira correta, de maneira justa, sabe, de maneira transparente, entendeu? Então, acho que essa primeira parte da minha história deixa essa história de muita superação, de muito aprendizado, e de muita vontade de querer fazer dar certo, sabe?
Eu sei que após 3, 4 meses ali, eu já estava dominando ali aquela área e graças a Deus, Deus me abençoou muito ali junto com aquela equipe. Conheci pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas e pessoas que eu sou grato até hoje, né? Porque foi aquele processo, foi aquele momento, foi esse histórico, né? Essa plantação, na verdade, que me fez chegar até aqui, né? Que me colocou até esse momento. Claro que teve diversos outros desafios aí que eu passei, mas isso eu quero compartilhar com vocês em um próximo vídeo, que vai ser na próxima sexta-feira apenas, tá? Então na próxima sexta-feira eu quero continuar, porque na próxima sexta-feira eu fui para a recepção. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses ali como cumim, como garçom, e depois com 16 anos e meio aí, eu fui para recepcionista, exatamente, eu fui para recepção. E aí eu quero contar essa parte também, que para mim foi uma parte muito bacana, foi uma parte muito gostosa também, e também de muita superação, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então nos próximos vídeos aí vai ter um pouquinho mais da minha história, vai ficar gravado aqui. Eu espero que ajude, espero que contribua para o seu sucesso, contribua para o sucesso dos seus negócios, tá? E saiba que tô aí para ajudar vocês, para a gente superar qualquer situação, para a gente passar por qualquer momento juntos, justamente porque todo o aprendizado que eu tive lá atrás me traz essa bagagem aí para ajudar vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Excelente sexta-feira para vocês. Um feliz Dia das Mães antecipado para as mamães que me assistem aqui, para a sua mãe, né? Então, cuide bem da sua mãe, trate ela bem, valorize ela, tá? Aproveite esse domingo aí com a sua mãe, tá? Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e que, né, você tenha mais e mais dias aí com a sua mãe, né, e com a sua família também, tá bom? Muito obrigado, bom dia, pessoal. Obrigado aí você que está no YouTube, um abraço.